Oi, gente, bom dia, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Manhã de quarta-feira aí começando para a gente, né? E junto com a manhã, trago aí uma aula de português. Já estou abrindo meu módulo aqui na página 49 para deixar tudo mais fácil. Ó, a página do estudo da gente é essa daqui. Hoje nós vamos estudar um conteúdo gramatical, tá? Então, fica ligado aí que o professor vai trazer aquela aula sempre bacana para vocês. O assunto de hoje é uma continuação de um outro assunto já visto por nós. Lembra que vocês viram na prova, inclusive, caiu o assunto transitividade verbal, o que era um verbo significativo e o que era um verbo de ligação. Hoje nós vamos estudar apenas a questão dos verbos significativos. Esse é um conteúdo muito visto, tá? Pelos estudantes, de maneira geral, seja ele adulto ou jovem, que você sempre vai ter contato. Às vezes ele confunde a cabeça de muita gente, mas eu acho que não vai acontecer com vocês, tá bom? Espero que não. Hoje nós vamos falar sobre verbos transitivos. Então, verbos transitivos, nós temos aí que a transitividade verbal, ela só vai existir para um verbo significativo. Nós já estudamos o que é um verbo significativo. É aquele que exprime ação, processos ou acontecimentos. Então, verbos significativos indicam ação, comer, digamos, comer, precisar. Eu posso dizer também que aconteceu. Isso é algum exemplo, aí são exemplos, na verdade, de verbos significativos. Eu não poderia dizer que choveu e nem que o verbo seria um verbo significativo, tá? Intransitivos e transitivos é como esses verbos se dividem. Os verbos significativos se dividem em intransitivos e transitivos. Tranquilo? Bora lá. Então, num primeiro momento, eu vou pensar que a transitividade verbal só vai existir para o verbo significativo. Como assim? Um verbo que indique ação, tipo andar, comer, correr, residir, são exemplos de verbos que indicam ação. Esses verbos podem ser transitivos ou intransitivos, é o que a gente vai ver agora. Um verbo transitivo, ele precisa de um complemento para ter o sentido completo. Por exemplo, eu digo assim: a menina comeu. Aí você vai me perguntar: o que, professor? O que foi que ela comeu? A maçã. A maçã complementa o sentido do verbo comer. Então, a menina comeu a maçã. Intransitivos é quando esse verbo não precisa desse tipo de complemento. Ele sozinho se basta. Exemplo, a menina morreu. Eu não preciso saber do que ela morreu, onde ela morreu, como ela morreu, com quem ela estava, para entender que ela está morta. Então, esse morreu é intransitivo, porque apresenta sentido completo. Os transitivos não apresentam, eles precisam transitar, eles precisam de ajuda para ter esse trânsito verbal aí completo, tá? Verbos intransitivos não precisam de complemento para ter sentido completo. Envolvem apenas o sujeito da oração. Então, aí, a ação verbal vai estar centrada diretamente no sujeito e não no complemento, porque ele não precisa de complemento. Então, vê, ó, são exemplos de verbos intransitivos: nascer, morrer, viver, voltar, casar, levantar, cair e chorar. Sonhar também pode ser, tá? Então, eu tenho aí exemplos de verbos intransitivos, porque eles não precisam de complementos.
As únicas coisas que vão aparecer aí, são adjuntos adverbiais. Um adjunto adverbial funciona como um advérbio, que vocês já estudaram. Lembra? Advérbio de modo, advérbio de intensidade. Então, adjunto adverbial vai trazer aí essa questão, tá? De acrescentar um detalhe ao verbo e não servir de complemento. Por exemplo, o menino nasceu em Petrolina. Eu entendi que o menino nasceu. Você não precisava me dizer que ele nasceu em Petrolina. Essa parte em Petrolina é só o adjunto adverbial, ajudando aí a trazer mais detalhes para a sua oração, tá? Mas o verbo nascer não precisa de ninguém para ter o sentido completo. Exemplo, o cachorro nasceu hoje. Se eu dissesse o cachorro caiu hoje, caiu, já entendeu que a coisa está no chão. Então, não precisaria de mais nada. O cachorro caiu, ponto. Mas aí ele trouxe a palavra hoje. Esse hoje traz uma noção de advérbio, né? Ou adjunto adverbial de tempo. Quando foi que o cachorro nasceu? Hoje. Aí é válido lembrar que o adjunto adverbial não é complemento do verbo. Entenda, não complementa o sentido de nasceu. Ele apenas traz mais detalhes para a oração como um todo. Beleza? Outro exemplo. O menino caiu no chão do banheiro. O que aconteceu aí? O menino caiu. Seria necessário ler isso daqui, ó, para saber que o menino caiu? Não, não seria necessário. Eu já sei que ele caiu, eu já entendi. Mas curioso que sou, eu quero saber onde ele caiu. Ele caiu no chão do banheiro. Então, esse no chão do banheiro vai funcionar como nós temos aí um adjunto adverbial, ok? E esse verbo caiu é chamado de VI, verbo intransitivos. Então, para a gente não escrever esse nome, a sigla a ser usada por nós vai ser essa, tá? VI, verbo intransitivo. O verbo cair é intransitivo, pois não exige complemento. Exemplo, o que houve com o menino? Ele caiu. Ponto. Não precisa de nenhum complemento. O termo no chão do banheiro funciona como um adjunto adverbial. Apenas atribui mais detalhes à oração. Foi o que eu falei. Então, para ficar na cabecinha de vocês, verbo intransitivo não precisa de complemento. O que pode aparecer aí é um adjunto adverbial acrescentando mais detalhes à oração, tá? Vamos seguir. Já vi o que é um verbo intransitivo. Agora eu vou entender o que é um verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele que necessita de um complemento. Ele não tem um sentido completo, ele precisa de um. Objeto direto ou indireto são os complementos aí desse verbo transitivo. Você vai ver que todo verbo transitivo ou tem um objeto direto ou um indireto, ou tem os dois, objeto direto e indireto juntos. Então, ele é dividido em três. Verbo transitivo direto, que é o VTD, transitivo indireto, VTI, e verbo transitivo direto e indireto, VTDI, ok? Então, nós temos aí o seguinte, verbo transitivo não tem um sentido completo, precisa de um sentido. Esse sentido vai ser trazido por um complemento. Esse complemento é chamado de objeto. Esse objeto pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Transitivo direto, VTD, transitivo indireto, VTI, transitivo direto e indireto, VTDI. Calma, aqui eu quero só que vocês entendam que os verbos transitivos são divididos em transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto.
Entendam isso. Aí agora sim a gente vai estudar cada um deles. O verbo transitivo direto, também chamado de VTD, necessita de um complemento. Estamos estudando preposições, né? As preposições ligam palavras. No caso do verbo transitivo direto, não é necessário o uso de preposição, porque o objeto direto costuma ser introduzido pelo artigo o ou a, tá? E aí esse complemento, no caso o objeto direto é chamado de complemento, esse complemento virá sem preposição. São exemplos de verbos transitivos diretos. Fazer, cortar, começar, querer, abraçar, conhecer. São exemplos aí desse tipo de verbo. Aí um exemplo que eu coloquei foi o seguinte: o garoto cortou a carne. Olha comigo essa oração. Quem é o sujeito? Quem é que pratica a ação aí? O garoto. O que foi que o garoto fez? Cortou. Aí quando você para em cortou, você se pergunta: tio, professor, mano, o garoto cortou o quê? Aí eu vou e te digo: a carne. Esse a carne funciona como um complemento para o verbo cortou. Lá em nasceu, não precisava, agora aqui precisa. Ó, o garoto cortou. Cortou o quê? Se você não complementar, isso vai ficar vago, sem sentido. Então, a carne é um objeto direto. Apesar da gente já ter estudado que o a serve como preposição, nesse caso aqui, esse a é um artigo feminino, tá? Então, o garoto cortou. Cortou o quê? A carne. Essa parte, a carne, é chamada de objeto direto. Esse cortou é chamado de transitivo direto. Ó, transitivo direto. Não necessita de preposição, mas necessita de um complemento. Olha o complemento aqui. Tranquilo? Outro exemplo, o professor comeu bolo de chocolate. O que foi que o professor fez? Comeu. Comeu o quê? O bolo de chocolate. Então, o professor é sujeito, comeu é o verbo transitivo direto, bolo de chocolate, ó, complementa o sentido do verbo comeu. Então, é só você botar a mão aí no meio. Ó, o professor comeu o quê? Bolo de chocolate. Veja que logo depois do comeu, nem o artigo veio aqui, muito menos uma preposição. É por isso que é chamado de verbo transitivo direto. Porque o verbo se liga ao complemento de maneira direta, sem o auxílio de uma preposição aqui, tá? Verbo transitivo direto. Se eu tenho verbo transitivo direto, não há como ter algo diferente de um objeto direto. Então, aí é um objeto direto, ok? Objeto direto, completa o sentido do verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto, ou VTI, é aquele que necessita de um complemento preposicionado para ter sentido completo. Agora aqui mudou. Enquanto o transitivo direto não pedia preposição, o transitivo indireto pede. Ele pede preposição para o seu sentido ser completo. São exemplos desse tipo de verbo: precisar, concordar, gostar, obedecer, acreditar, assistir, tá? São exemplos de transitivos indiretos. O objeto aqui, se é um verbo transitivo indireto, o objeto não vai ser mais direto, vai ser indireto. E por que indireto? Porque ele não foi ligado, aqui é o verbo, aqui é o objeto. Para eles se ligarem, foi necessário a presença desse daqui, que é a preposição. Então, ela liga esse a esse. Eles estão ligados indiretamente e não diretamente, tá certo?
Por isso que nós vamos ter aí a presença das preposições. Olha o exemplo. O garoto concordou. Quem concorda, concorda com o quê? Ou concorda com quem? O garoto concordou, Jean Anderson. Aí eu vou ficar pensando, tá certo, ele concordou, mas concordou com o quê? Ou concordou com quem? Nesse exemplo, nós temos que o garoto concordou com o pai. Tranquilo? Verbo transitivo indireto. Logo, esse com o pai aqui é um objeto indireto. Por quê? Porque complementa o sentido do verbo concordar com uma preposição. Esse com é a nossa preposição. Veja, que é ela que liga o verbo concordar com essa outra parte do objeto, o pai. Então, como não foram ligados diretamente, ela foi essencial para exercitar aí essa ligação. Perdão, tá me dando sono, minha gente. Mas aqui eu acho que é pelo excesso de gravações, tá? Me desculpem por esse bocejo. Vejam só, o garoto concordou com o pai, então aqui nós temos um exemplo de verbo transitivo indireto. Aí note, as crianças obedecem aos pais. Tadadã. Eu tenho que as crianças é o sujeito da nossa oração. Obedecem é o verbo. Crianças fazem o quê? Obedecem. Aí você se pergunta, obedecem a algo ou a algo? Obedece a alguém ou obedece a alguém? Acertou quem disse que obedece a. Então, esse verbo obedece a, esse a é uma preposição. Logo, eu tenho que esse verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Por quê, professor? Porque ele pede um complemento preposicionado. Que preposição é essa? Eu vou botar minha canetinha aqui para desenhar para vocês. Bora lá. Isso daqui vocês já viram, é formado por combinação. Eu tenho a preposição a mais o artigo os. Se juntaram e formaram isso daqui, aos. Note que aqui o a está sendo exigida pelo verbo obedecer. Quem obedece, obedece a. Obedece a quem? Os pais. Aí, para eu não dizer obedecem a os pais, houve a combinação da preposição com o artigo. Então, obedecem aos pais. Logo, esse a serviu para ligar o verbo obedecer com esse termo, os pais. Então, a ligou obedecer com os pais. Logo, é chamada de preposição. Então, o verbo transitivo indireto precisa de preposição. E aí ele vai ter agora não mais um objeto direto, e sim um objeto indireto. Por quê? Porque os pais não foi ligado diretamente a obedecer. Para ele ligar-se, foi necessário o acréscimo dessa preposição a. Então, verbo transitivo indireto necessita de um complemento ligado ao verbo por uma preposição. Facinho, facinho, minha gente. A preposição, no caso, a preposição a. Verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Se você aprendeu direto, você sabe que ele não precisa de um objeto indireto, de preposição. E você aprendeu o indireto precisa de preposição, você vai notar que o quê? Que o verbo transitivo direto e indireto é uma junção dos dois. VTD com I. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Então, são complementos que foram introduzidos. Um vai ser sem preposição
e o outro com preposição. Logo, eu tenho um objeto direto mais um objeto indireto. São verbos desse tipo. Emprestar, quem empresta, empresta algo a alguém. Emprestei a caneta a Maria. Comuniquei o aviso aos funcionários. Então, comuniquei o quê? O aviso. A quem? Aos funcionários. Então, eu tenho aí o exemplo de que um objeto direto e um objeto indireto. Olha o exemplo. O garoto convidou o amigo para uma social. O garoto fez o quê? Convidou. Convidou quem? O amigo. O amigo é objeto direto. Por quê? Complementa o sentido do verbo convidar. Mas o verbo convidar ainda está pedindo outro complemento. O garoto convidou o amigo. Aí na sua cabeça vem, para que ele convidou? Para uma social. Aí sim vai entrar essa questão de que, pessoal? De um objeto indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto é os dois juntos, tá? Eu tenho tanto um objeto direto quanto um indireto. Olha o exemplo. O professor enviou uma carta aos alunos. O professor é o sujeito da oração. Enviou é o verbo. Esse verbo é transitivo direto e indireto. Por quê? Pediu aqui um objeto direto. Enviou uma carta. Esse uma não é preposição, é artigo, tá? Então, foi ligado diretamente aos alunos. Agora, aos alunos já é objeto indireto, porque tem a presença de quem? Ó, da preposição. Então, verbo transitivo direto e indireto apresenta um objeto direto e um objeto indireto. Para resumir tudo isso, classificação dos verbos significativos. Verbo intransitivo, VI, aquele que tem sentido completo. Exemplo, o filme acabou. Acabou já dá a ideia de fim. Não precisa dizer mais nada. Então, ó, sujeito é o filme e acabou seria o verbo intransitivo. Verbo transitivo direto, ou VTD, é aquele que precisa de um complemento para ter sentido. Esse complemento não virá com preposição. Exemplo, o filme teve um final feliz. O que foi que o filme teve? Um final feliz. Então, teve é o verbo transitivo direto. Um final feliz, objeto direto. Verbo transitivo indireto, VTI, é aquele que precisa de um complemento, mas esse complemento virá ligado ao verbo por uma preposição para ter sentido. Então, eu assisti. Assisti ao quê? A um bom filme. Objeto indireto, complemento ligado ao verbo por uma preposição, a preposição ao. Então, esse azinho aqui ligou assistir a esse termo, um bom filme, tá? Verbo transitivo direto e indireto, aquele que apresenta dois complementos, um com e outro sem preposição. Nós entregamos o quê? O ingresso. Note que o é artigo e não preposição. Entregamos o ingresso a quem? Ao porteiro. A, aqui já seria preposição. Logo, eu teria um objeto indireto. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Um abração, um cheiro no coração e até mais. Tchau, tchau.